Você vai parar de pensar neles no dia em que se tornar alguém. Sua mente antiga não consegue mais reconhecer. Se eles estão sempre em sua mente sem dizer uma única palavra, isso significa algo. Significa mais do que apenas sentir falta de alguém. Significa mais do que um coração partido ou algumas boas lembranças. Meu amigo, esse silêncio pesado, não foi criado por eles, foi criado por você. E é hora de pararmos de mentir para nós mesmos sobre o que isso realmente significa. Você não é fraco por pensar neles. Você não está quebrado por se perguntar se eles também pensam em você. Mas se o nome deles continua ecoando na sua mente e você não ouve uma única palavra deles há dias, semanas, talvez até meses, não se trata mais apenas deles. Trata-se de você. Ei, pessoal, imaginem isso. Você está carregando uma mochila pesada pra caramba. Você anda com ela há tanto tempo que esqueceu que ela está lá. E dentro dessa mochila? Não é amor. Não são eles. São versões de você mesmo. Dúvida, insegurança, esperança, arrependimento. Tudo envolto em memórias de alguém que parou de aparecer. Você não está carregando eles. Você está carregando quem você achava que precisava ser quando eles estavam por perto. Esse é o peso. É isso que os mantém na sua mente. Veja, a maioria das pessoas pensa: se alguém está sempre na sua mente, significa que você ainda está apaixonado. Mas essa é a maior mentira. Você foi enganado. Às vezes, a memória deles permanece, não porque eram certos para você, mas porque despertaram algo que você nunca concluiu dentro de si mesmo. Você esperava que eles voltassem e consertassem isso. Mas essa não é a função deles, é sua. É como tocar uma música que nunca chega ao refrão. Só fica repetindo o mesmo verso várias vezes. É isso que seu cérebro faz quando algo parece inacabado. É por isso que você fica pensando neles, não porque eles são especiais, mas porque seu subconsciente ainda vê esse capítulo como aberto. Mas deixa eu te perguntar uma coisa real, algo cru. Se eles não estão entrando em contato, por que você ainda lhes dá espaço na sua cabeça? Você acha que seus pensamentos são inocentes, mas esses pensamentos estão construindo uma gaiola. Cada vez que você repete uma lembrança, cada vez que você persegue as redes sociais deles, cada vez que você se pergunta "e se?", você aperta a fechadura da porta, da qual está tentando escapar. Mas aqui está o que ninguém te diz. Pensar em alguém não significa que essa pessoa ainda pertence à sua vida. Significa que você ainda não recuperou sua identidade da versão de você que dependia da presença dela. Ela pode ter ido embora, mas se ainda vive, sem pagar aluguel, na sua cabeça, é porque você é o proprietário que não a expulsa. E sim, às vezes dói. Às vezes faz você se sentir fraco, confuso, talvez até com raiva. Tudo bem. Isso faz parte do crescimento, porque a verdade é esta. Se essa pessoa está sempre na sua cabeça, sem dizer uma palavra, não é uma mensagem dela. É uma mensagem da sua mente implorando para você retomar o controle. Olha, meus amigos, não estou dizendo para esquecê-los. Estou dizendo, liberte-se da necessidade deles, porque o que você realmente deseja não é a atenção deles, é a sua própria evolução. Você quer paz, então conquiste-a. Você quer clareza, então enfrente-a. Você quer força, então construa-a. E você não precisa de uma resposta, uma mensagem de encerramento ou uma mensagem de pão de molho para fazer nada disso. Você só precisa decidir que hoje é o dia em que você vai parar de esperar e começar a se tornar. Então, aqui está o que eu quero que você escreva nos comentários. Se você está pronto para mudar sua mentalidade agora, eu reclamo minha mente. Escreva abaixo. Mostre para o mundo. Mostre para você mesmo. E se isso te tocou, se isso te deu um empurrãozinho, aperte o botão de curtir e certifique-se de se inscrever. Isso não é só conteúdo, é um movimento.
Fica comigo, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você vê tudo. Número 1. O silêncio não apaga a energia. Ele a expõe. Você não precisa de palavras para sentir alguém. A ausência delas diz muito, e às vezes o silêncio grita mais alto do que o amor jamais gritou. Tem um motivo. Elas ainda aparecem nos seus pensamentos, mesmo que não tenham dito uma palavra. Sem mensagens, sem ligações, sem "sinto sua falta". E, no entanto, lá estão eles, pairando em sua mente como fumaça em uma sala, muito tempo depois que o fogo se apagou. Você diz a si mesmo que não é nada, que está apenas pensando demais, que isso vai passar. Mas não passa. Por quê? Porque o silêncio não apaga a energia. Ele a expõe. Imagine entrar em uma sala que parece limpa. Tudo no seu lugar, sem nenhum som. Mas, de repente, você sente um cheiro, algo sutil, quase escondido. Não é forte, mas está lá. É assim que a energia é. Você nem sempre a vê, mas a sente, e a energia que eles deixaram para trás ainda existe no seu sistema nervoso, na sua memória, no mapa emocional do seu corpo. É por isso que, mesmo no silêncio deles, você ainda pode ouvi-los, não através de palavras, mas através da tensão no seu peito, do aperto na sua mandíbula, da maneira como sua mente divaga quando o mundo fica em silêncio. E agora sua mente está fazendo perguntas que não têm respostas. Eles ainda pensam em mim? Tudo isso foi real? Eu fiz alguma diferença? Você quer paz, mas sua mente continua buscando um significado. Ela continua tentando decifrar o silêncio como se fosse uma língua. E aqui está a questão. O silêncio é uma mensagem, mas não é a mensagem deles, é sua. É a maneira que sua alma tem de dizer que ainda há algo que você não enfrentou. Veja bem, a maioria das pessoas acha que a dor é por causa da partida delas. Mas a dor não vem do silêncio delas. A dor vem da sua confusão sobre isso, das perguntas sem resposta, da maneira como elas deixaram as coisas em aberto. Mas aqui está a verdade brutal, meu amigo. Nem todo mundo que fica em silêncio está confuso. Algumas pessoas ficam em silêncio porque já disseram tudo o que precisavam dizer. O silêncio delas não é uma pausa, é um ponto final. Você ainda está procurando pontuação em uma frase que elas já terminaram. É por isso que dói. É por isso que elas ainda estão em seus pensamentos. Porque você ainda está esperando por um novo capítulo com alguém que fechou o livro. Mas vamos quebrar a mentira de que silêncio é igual a esperança. Não é verdade. Silêncio é igual a espaço. E espaço nem sempre é um convite. Às vezes é uma consequência. Eles não te deixaram esperando. Você continuou esperando. E digo isso com toda a compaixão do mundo, mas também com toda a verdade de que você precisa. Porque no momento em que você aceita que silêncio não é rejeição, é reflexão. É aí que você para de persegui-lo. Ainda assim, eu entendo. É difícil. Você não é louco por se sentir assim. Você não é fraco por ainda pensar neles. Você é humano, e parte de ser humano é desejar conexão, mesmo com aqueles que não querem mais se conectar com você. É preciso coragem para ficar nesse silêncio e não usá-lo como motivo para desmoronar, mas como motivo para se reconstruir. Porque aqui está a reviravolta. Ninguém te diz isso. O silêncio que você odeia é o mesmo silêncio que vai te fazer crescer, se você deixar. Então, pergunte a si mesmo: o que o silêncio deles está tentando te ensinar sobre você mesmo? É paciência? É autoestima? É autocontrole emocional? É a arte de deixar ir? Porque até você parar de ver o silêncio como um castigo e começar a vê-lo como uma lição, você sempre ficará preso em um limbo mental, preso entre o que você queria e o que a realidade te deu. Você merece mais do que isso. Você merece clareza. Você merece paz. Mas ninguém vai te dar isso. Nem eles, nem o encerramento,
nem outra conversa. Você tem que construir essa paz. Uma escolha de cada vez. Um pensamento de cada vez. E o primeiro pensamento é este: eu libero o que não me diz mais nada. Escreva isso nos comentários se você estiver pronto para seguir em frente. Eu libero o que não me diz mais nada. Não basta digitar. Assuma isso. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor que você não está mais esperando por uma mensagem que não vai chegar. Você é a mensagem. Número 2. Você não está sentindo falta deles. Você está sentindo falta de quem você era quando estava perto deles. Às vezes, não sentimos falta da pessoa. Sentimos falta da pessoa que nos tornamos quando estávamos com ela. É uma mentira que todos nós acreditamos. Que se você fica pensando em alguém, isso significa que essa pessoa é sua alma gêmea, que era a pessoa certa, que de alguma forma o universo está sussurrando em seus pensamentos, dizendo que ela estava destinada a voltar. Mas vamos parar com isso agora, meus amigos. Vamos cair na real. Você não está sentindo falta deles. Você está sentindo falta de você mesmo, da versão de você que ganhava vida quando eles estavam por perto, da faísca que você sentia, da energia, da vontade de se tornar alguém melhor. É disso que você está realmente sentindo falta. Veja, as pessoas nem sempre são âncoras. Às vezes, elas são espelhos, e quando o espelho se afasta, o que você realmente perde é o reflexo. Você se apaixonou pela imagem de si mesmo que via quando a pessoa olhava para você como se você fosse importante. É por isso que ainda dói tanto. É por isso que ela ainda está em seus pensamentos, não porque seja especial, mas porque você era. Pense em quem você era quando eles estavam na sua vida. Você era focado, você era consistente. Você tinha algo a provar, não para eles, mas para si mesmo. Talvez você fosse à academia com mais frequência. Talvez você acordasse mais cedo, planejasse seu futuro, visualizasse seu próximo passo. E agora essa motivação parece um fantasma, porque quando eles foram embora, não levaram apenas suas memórias. Eles levaram seu ímpeto. E agora você fica se perguntando se essa versão de você só existia por causa deles. Vamos acabar com essa mentira agora mesmo. Eles não criaram essa versão de você. Você criou. Eles só te deram um motivo para explorá-la. Eles foram a faísca, sim, mas você era o combustível. E se você criou esse fogo uma vez, você pode criá-lo de novo, mas não se continuar dizendo a si mesmo que foram eles que te tornaram poderoso. Não foram. Foi você. Você se levantou para enfrentar um momento, e só porque esse momento acabou, não significa que o homem ou a mulher que você se tornou tenha que desaparecer com ele. Mas aqui está o que torna isso difícil. Nossos cérebros são programados para desejar consistência. Então, quando alguém entra na sua vida e ativa o crescimento, sua mente associa essa pessoa ao progresso. Ela diz: essa pessoa me tornou melhor. Quando, na verdade, o que aconteceu foi que você se permitiu evoluir por causa do ambiente em que estava. Mas o crescimento não é um benefício do relacionamento, é uma decisão pessoal. E agora que eles se foram, você tem que fazer a pergunta que a maioria das pessoas evita. Estou disposto a continuar crescendo sem ser observado? É isso que separa o mediano do imparável. A maioria das pessoas cresce quando há aplausos, quando há alguém para impressionar, quando há alguém observando a escalada. Mas a verdadeira transformação acontece na escuridão, no silêncio. Quando ninguém está observando, quando ninguém está aplaudindo, é aí que você descobre quem você realmente é. É aí que você descobre se o progresso foi real ou apenas uma performance. Não vamos mentir para nós mesmos, mesmo que doa. Dói quando a pessoa que fazia você se sentir vista não te vê mais. Quando a pessoa que antes perguntava como foi seu dia agora, nem sabe em que cidade você está.
Essa dor é real. E você não é fraco por senti-la. Você é humano, mas também é poderoso. Você só esqueceu como ser sem o olhar deles, refletindo isso de volta para você. Então, deixe-me perguntar: se você estava se tornando alguém que admirava quando essa pessoa estava por perto, por que parou de se tornar essa pessoa só porque ela se foi? Por que deixar que a ausência dela roube seu próprio potencial? Isso não é desgosto, é sabotagem. É abrir mão do seu poder, porque outra pessoa tirou a presença dela. Você nunca deveria depender dela para se tornar grande. Você deveria perceber, através deles, que a grandeza já estava dentro de você. A presença deles apenas trouxe isso à tona. A ausência deles agora é apenas um teste para ver se você ainda pode ser essa pessoa sem aplausos, sem validação, sem testemunhas. E você com certeza pode, mas só se parar de perseguir a memória de quem você era ao lado deles e começar a perseguir a versão futura de quem você está destinado a se tornar sem eles. Escreva isso nos comentários se você estiver pronto para parar de olhar para trás e começar a construir o futuro. Eu escolho crescer sem eles. Mostre isso para você mesmo. Mostre para o mundo. Mostre para a versão de você que ainda está presa no passado. Número 3. A mente repete o que parece inacabado. Não é o amor que os mantém vivos em seus pensamentos. É a parte de você que ainda se sente inacabada toda vez que o nome deles vem à mente. Vamos dizer a verdade, pessoal. A verdadeira razão pela qual eles continuam aparecendo em sua mente repetidamente, sem uma única palavra deles, não é por causa de alguma conexão mágica de almas. É porque sua história com eles parece que nunca terminou da maneira certa. É o equivalente mental a uma porta deixada entreaberta durante uma tempestade. Você sabe que deveria fechá-la, mas uma parte de você continua se perguntando se eles vão voltar por ela. E assim, sua mente fica repetindo, relembrando, rebobinando. Porque a mente humana não anseia tanto pela paz quanto pela conclusão. Você provavelmente já disse isso para si mesmo antes. Eu só quero encerrar esse capítulo. Mas o que você realmente quer é que a história faça sentido, que todo o esforço, toda a emoção, todas as conversas tarde da noite e mensagens de texto pela manhã tenham significado alguma coisa. Essa é a coceira que você não consegue coçar. É o ciclo que você não consegue quebrar, porque eles foram embora e não deram uma explicação. Ou talvez tenham dado, mas não parecia ser toda a verdade. E agora, seu cérebro está preso no modo detetive, tentando resolver um caso que já foi encerrado. Mas é aí que a coisa fica séria, meus amigos. Nem toda história tem um final feliz. Nem toda conexão termina com entendimento. Algumas simplesmente param abruptamente, sem aviso. E esse é o tipo de silêncio que deixa as pessoas loucas. Não é a falta de amor, mas a falta de resolução. O tipo que faz você acordar às 3 da manhã com o nome da pessoa ainda ecoando no seu peito. Não porque você sente falta deles, mas porque sua alma ainda acha que há algo a ser concluído. E aqui está a verdade mais profunda. A maioria de nós não foi ensinada a encerrar um capítulo por conta própria. Fomos ensinados a esperar. Esperar pela mensagem, pela ligação, pelo pedido de desculpas, pela explicação. Ficamos sentados esperando que a pessoa que nos magoou seja a mesma que nos ajude a curar. Mas a realidade brutal é que quem causou a ferida raramente é quem vai suturá-la. Essa é a sua tarefa. Esse é o seu trabalho interior. Essa é a sua responsabilidade. Mas não é fácil, certo? Porque eles não levaram apenas as memórias quando partiram. Eles levaram sua sensação de certeza, seu senso de direção. Você tinha uma imagem na cabeça de como as coisas deveriam acontecer. Talvez não para sempre, mas pelo menos por um pouco mais de tempo. E quando essa imagem se despedaçou, você não perdeu apenas a pessoa.
Você perdeu o futuro que pensava estar construindo. É a isso que sua mente se agarra, aquele sonho inacabado, aquele projeto emocional, sem ninguém para ajudar a construí-lo. Então, agora, toda vez que você pensa neles, é como se estivesse revisitando o canteiro de obras de uma casa que nunca foi construída, ainda vendo a estrutura, ainda imaginando os cômodos, ainda imaginando como teria sido se as coisas não tivessem desmoronado. Mas, meu amigo, em algum momento, você tem que parar de andar por aquela casa vazia em sua mente e perceber que ela não é mais o seu lar. É uma memória, uma metáfora, e você não deve nada a ela. Deixa eu te dizer algo duro, mas libertador. Eles não precisam terminar a história. Você precisa. Eles não precisam voltar. Não precisam explicar. Não precisam voltar e dizer que você era importante. Você precisa se olhar no espelho e dizer isso para si mesmo, porque seu valor nunca deveria ser provado pela capacidade de outra pessoa de ficar. Era algo que você sempre deveria saber, independentemente de quem foi embora. Então, vamos acabar com essa mentira agora mesmo. Se eles estão sempre na sua cabeça, não é porque você é fraco. É porque sua mente está procurando uma conclusão que não existe fora de você. A história não termina quando eles vão embora. A história termina quando você decide parar de reler a mesma página, esperando que as palavras mudem. Você quer liberdade. Então, você precisa escrever seu próprio final. Você precisa dar um encerramento a si mesmo, não entendendo eles, mas entendendo por que você continuou esperando por alguém que já mostrou do que era capaz. Essa é a mudança. Esse é o poder. Então, aqui está a afirmação, e eu quero que você a escreva nos comentários. Eu fecho este capítulo para mim. Digite. Diga em voz alta. Mostre ao mundo que você não está mais preso em uma história que se recusa a seguir em frente. E se isso abriu algo dentro de você, clique no botão curtir. Clique. Inscreva-se e fique comigo, porque estamos apenas começando. A próxima parte vai mostrar exatamente como desvincular sua identidade do silêncio deles e recuperar a versão de si mesmo que não precisa mais da validação deles para se sentir completo. Continue caminhando comigo. Você ainda não terminou. Número 4. A mente repete o que parece inacabado. Não é o amor que os mantém vivos em seus pensamentos. É a parte de você que ainda se sente inacabada toda vez que o nome deles vem à mente. Vamos falar a verdade, pessoal. A verdadeira razão pela qual eles continuam aparecendo na sua mente, repetidamente, sem uma única palavra deles, não é por causa de alguma conexão mágica de almas. É porque sua história com eles parece que nunca terminou da maneira certa. É o equivalente mental a uma porta deixada entreaberta durante uma tempestade. Você sabe que deveria fechá-la, mas uma parte de você continua se perguntando se eles vão voltar por ela. E assim, sua mente fica em loop, repetindo, rebobinando, porque a mente humana não anseia tanto pela paz quanto pela conclusão. Você provavelmente já disse isso para si mesmo antes. Eu só quero encerrar esse capítulo. Mas o que você realmente quer é que a história faça sentido, que todo o esforço, toda a emoção, todas as conversas tarde da noite e mensagens de texto pela manhã tenham significado algo. Essa é a coceira que você não consegue coçar. Esse é o ciclo que você não consegue quebrar, porque eles foram embora e não deram explicações. Ou talvez tenham dado, mas não parecia ser toda a verdade. E agora, seu cérebro está preso no modo detetive, tentando resolver um caso que já foi encerrado. Mas é aqui que a coisa fica séria, meus amigos. Nem toda história tem um final feliz. Nem toda conexão termina com entendimento. Algumas simplesmente param abruptamente, sem aviso. E esse é o tipo de silêncio que deixa as pessoas loucas. Não a ausência de amor, mas a ausência de resolução. O tipo que faz você acordar às 3 da manhã, com o nome deles ainda ecoando no seu peito.
Não porque você sente falta deles, mas porque sua alma ainda acha que tem algo a ser concluído. E aqui está a verdade mais profunda. A maioria de nós não foi ensinada a encerrar um capítulo sozinha. Fomos ensinados a esperar. Esperar pela mensagem, pela ligação, pelo pedido de desculpas, pela explicação. Ficamos sentados esperando que a pessoa que nos magoou seja a única a nos ajudar a curar. Mas a realidade brutal é que quem causou a ferida raramente é quem vai suturá-la. Essa é a sua tarefa. Esse é o seu trabalho interior. Essa é a sua responsabilidade. Mas não é fácil, né? Porque eles não levaram só as memórias quando foram embora. Eles levaram sua sensação de certeza, seu senso de direção. Você tinha uma imagem na cabeça de como as coisas deveriam acontecer. Talvez não para sempre, mas pelo menos por um pouco mais de tempo. E quando essa imagem se despedaçou, você não perdeu só eles. Você perdeu o futuro que achava que estava construindo. É a isso que sua mente se apega, a esse sonho inacabado, a esse projeto emocional, sem ninguém para ajudar a construí-lo. Então agora, toda vez que você pensa neles, é como se estivesse revisitando o canteiro de obras de uma casa que nunca foi construída. Ainda vendo a estrutura, ainda imaginando os cômodos, ainda imaginando como teria sido se as coisas não tivessem desmoronado. Mas, meu amigo, em algum momento você precisa parar de andar por aquela casa vazia em sua mente e perceber que ela não é mais o seu lar. É uma memória, uma metáfora, e você não deve nada a ela. E deixe-me dizer algo contundente, mas libertador. Eles não precisam terminar a história, você precisa. Eles não precisam voltar, não precisam explicar, não precisam voltar e dizer: você era importante. Você precisa se olhar no espelho e dizer isso para si mesmo, porque seu valor nunca deveria ser provado pela capacidade de outra pessoa de ficar. Isso sempre foi algo que você deveria saber, independentemente de quem se foi. Então, vamos acabar com essa mentira agora mesmo. Se eles estão sempre em sua mente, não é porque você é fraco, é porque sua mente está procurando uma conclusão que não existe fora de você. A história não termina quando eles vão embora. A história termina quando você decide parar de reler a mesma página, esperando que as palavras mudem. Se você quer liberdade, então precisa escrever seu próprio final. Você precisa dar um encerramento a si mesmo, não entendendo a pessoa, mas entendendo por que você continuou esperando por alguém que já mostrou do que era capaz. Essa é a mudança. Esse é o poder. Então, aqui está a afirmação, e eu quero que você a escreva nos comentários. Eu encerro este capítulo para mim. Digite, diga em voz alta, mostre ao mundo. Você não está mais preso a uma história que se recusa a seguir em frente. Número 5. Você ainda está preso à validação deles, não à presença deles. O que faz você continuar pensando neles não é amor. É a parte de você que ainda acredita que precisava dos olhos deles para se sentir visto. Vamos cortar o ruído, meus amigos. Se eles ainda vivem na sua cabeça dia e noite e nem se deram ao trabalho de dizer uma única palavra para você, não se trata apenas de sentir falta de alguém. Trata-se de estar preso a algo mais profundo. Não a presença deles, mas a validação que eles uma vez lhe deram. A maneira como eles olhavam para você quando você se sentia poderoso. A maneira como sorriam quando você era suficiente. A maneira como a atenção deles fazia você sentir que finalmente importava. Não era amor, era um reflexo. E agora que o espelho se foi, você fica aí se perguntando se a imagem era real desde o início. É uma verdade difícil, eu sei, mas você não é assombrado por eles. Você está assombrado por como se sentia perto deles. E é aí que fica perigoso. Quando alguém se torna seu espelho, quando a aprovação deles se torna sua autoestima. O silêncio não parece apenas distância.
Parece uma borracha. Você começa a questionar sua identidade. Eu era mesmo essa pessoa? Eles viam algo real em mim? Ou eu estava apenas desempenhando um papel para manter a atenção deles? E quando eles pararam de olhar, essa versão de mim desapareceu? É louco, não é? Uma pessoa fica em silêncio e, de repente, todo o seu senso de valor parece ter sido silenciado. Isso não é conexão, é dependência. É um vício subconsciente em ser visto, necessário, desejado. E quando esse suprimento é cortado, seu cérebro entra em pânico. Você não está perseguindo eles. Você está perseguindo o sentimento que eles te deram. Você está perseguindo a identidade que tinha quando eles te aplaudiam. É por isso que você fica checando as redes sociais deles. É por isso que você imagina conversas que nunca acontecem. É por isso que eles ainda aparecem em seus pensamentos como fantasmas de uma época em que você se sentia validado. Mas aqui está a parte que ninguém nos ensina. A validação que vem de fora é sempre alugada. Ela nunca é sua e vale a pena ser alugada. Ela pode ser revogada a qualquer momento. Foi o que aconteceu. Eles foram embora e levaram os holofotes com eles. E agora você está no escuro, sem saber quem você é quando ninguém está aplaudindo. Mas esse silêncio é o seu campo de treinamento. É o lugar onde nasce a verdadeira confiança. Porque a verdade é que você nunca deveria ter emprestado a identidade dos olhos de outra pessoa. Você deveria tê-la construído a partir de dentro. Vamos aprofundar ainda mais. Você conhece aquela voz na sua cabeça que fica perguntando: por que eles não entram em contato? Por que não me procuram? Por que ainda me importo quando eles claramente não se importam? Essa voz não é fraqueza. Essa voz é um eco do seu eu não curado. A parte de você que ainda acha que a atenção deles, de alguma forma, consertaria a fratura. Mas não vai, porque a ferida não é eles terem ido embora. É você esquecendo quem você é, sem a validação deles. Escute, não estou aqui para bater em você. Estou aqui para acordá-lo. Você era poderoso antes de eles entrarem na sua vida. Você tinha luz antes de eles a verem. Você tinha um propósito antes de eles aplaudirem. E você não precisa da permissão deles para brilhar novamente. Você só precisa parar de terceirizar seu senso de valor. Pare de amarrar seu valor a alguém que nem sequer verifica se você está respirando. O silêncio deles não define você. Sua decisão, sim. Então, o que você faz agora? Você constrói sua base, você se lidera. Você cria uma versão de si mesmo que não precisa mais ser vista para se sentir real. Porque aqui está a verdade. Quando você começa a se validar, o silêncio dele se torna irrelevante. Não é mais rejeição, é apenas redirecionamento. Você para de se perguntar se eles vão voltar e começa a se perguntar o que você está prestes a se tornar agora que eles se foram. Escreva isso nos comentários. Se você cansou de deixar o silêncio de outra pessoa ditar sua autoestima, eu me valido agora. Diga isso como você, com convicção. Digite como se fosse uma declaração, porque é isso que é. Você não está apenas recuperando seus pensamentos. Você está recuperando seu poder. Número 6. Eles acenderam uma chama. Você esqueceu de mantê-la acesa. Às vezes, as pessoas entram em nossas vidas não para ficar, mas para acender algo. Esquecemos que tínhamos o poder de alimentar essa chama. Vamos deixar uma coisa bem clara, pessoal. Eles não criaram o fogo em você. Eles o acenderam, e isso é uma grande diferença. Eles não construíram sua ambição, sua paixão, seu brilho. Eles apenas passaram por você com um fósforo. Você era a lenha. Você era o oxigênio. Você era a razão pela qual o fogo pegou. Mas aqui está o verdadeiro problema. Depois que eles foram embora, você deixou esse fogo esfriar. Não porque precisava, mas porque, no fundo, você esperava que eles voltassem e o acendessem de novo. Essa é a mentira em que você tem vivido.
Você diz que sente falta deles, mas o que você realmente sente falta é da energia que tinha quando eles estavam por perto. A disciplina, o propósito, a razão para acordar e fazer melhor. Naquela época, você estava focado, mais perspicaz, mais ambicioso. Você não estava apenas passando os dias. Você estava construindo, não por eles, mas por causa do que eles representavam. Uma possibilidade, um padrão, uma faísca. E quando eles foram embora, foi como se tivessem tirado o plugue da sua fonte de energia. Mas deixe-me perguntar, essa energia sempre foi realmente deles? Imagine uma vela. Ela brilha em um quarto escuro, aquece tudo ao seu redor. Mas quando se apaga, o quarto fica mais frio. Não parece mais sem vida? É isso que você tem sentido, não porque eles eram a chama, mas porque você parou de proteger o fogo que já carregava. E talvez isso pareça poético, mas não estou aqui para escrever poemas. Estou aqui para lhe entregar a verdade. E a verdade é que você se sentiu confortável sendo iluminado por outra pessoa. Você gostava do jeito que ela olhava para você, do jeito que ela percebia seu crescimento, do jeito que ela admirava quem você estava se tornando. E em algum momento você começou a construir para o olhar dela, não para sua grandeza. É por isso que dói agora, não porque ela se foi, mas porque, sem ela olhando, você esqueceu quem estava tentando se tornar. Você esqueceu os objetivos, o esforço, a missão. Você parou de alimentar o fogo que estava mudando sua vida. E agora, você está olhando para o silêncio, esperando por um sinal. Mas deixe-me dizer uma coisa. Esperar que eles voltem é como ficar em uma floresta queimada esperando um raio cair. Pode acontecer, mas aí você já vai estar longe demais para se importar. Você precisa parar de tratá-los como a fonte do seu impulso. Eles foram um momento, não a sua missão, a versão de você que ganhou vida quando eles apareceram. Isso foi real. Não foi um truque, não foi falso. Aquilo foi você finalmente se dando permissão para dar um passo à frente. E essa permissão ainda está aí. Mas você precisa se dar essa permissão agora, sem a mensagem deles, sem o sorriso deles, sem a crença deles em você. Você sabe o que é loucura? Às vezes, lutamos mais quando alguém está assistindo, treinamos mais quando alguém está torcendo. Nós nos esforçamos mais quando alguém diz: "Eu acredito em você." Mas e quando ninguém está assistindo? E quando é só você e o silêncio? Você ainda consegue se esforçar? Então, você ainda consegue se levantar? Então você ainda consegue queimar quando não tem ninguém por perto para sentir o calor? Porque é aí que nasce o poder. Não nos momentos em que alguém está ao seu lado, mas nos momentos em que não tem ninguém e você ainda aparece como se tivesse. Esse é o teste. Essa é a lição. E se você passar por isso, você se torna perigoso, não imprudente, não tóxico, poderoso, porque você não será mais movido pela presença de outra pessoa, você será movido pelo seu próprio padrão. Então, aqui está a mudança. Pare de perseguir a faísca e comece a se tornar o fogo. Pare de esperar que alguém te acenda e comece a queimar de dentro para fora. Acenda seu próprio fósforo. Derrame combustível no seu foco. Jogue gasolina na sua disciplina. Reacenda a versão de você que não precisava da atenção de ninguém para continuar crescendo. Coloque isso nos comentários se você estiver pronto para manter esse fogo aceso. Não importa quem esteja olhando. Eu sou minha própria faísca. Diga, acredite, prove. Porque você não está aqui para sobreviver ao desgosto. Você está aqui para superá-lo. Número 7. Sua mente está tentando aprender, não ficar presa. Quando uma lição não foi compreendida, a mente continuará repetindo o momento até que seja. Vamos ser brutalmente honestos, pessoal. Se eles ainda estão morando de graça na sua cabeça, aparecendo nos seus pensamentos, sem nenhuma mensagem, sem explicação, sem desculpa, não é porque seu coração é fraco.
Não é porque você ainda está apaixonado, é porque sua mente ainda está na aula. É isso mesmo. Você não está preso. Você está estudando repetidamente e o problema não é a memória. É que sua alma sabe que você ainda não passou no teste. Você já percebeu como alguns pensamentos simplesmente aparecem sem serem convidados? Você está dirigindo, trabalhando, de bom humor. E de repente, eles estão lá. Um flash do rosto deles, um momento, uma risada, um adeus, e de repente seu estômago aperta. Por quê? Porque sua mente não os traz à tona para torturá-lo. Ela os traz para ensiná-lo. Ela está tentando dar sentido a algo que ainda não faz sentido para você. E até você aprender a lição, ela continuará repetindo. Mas a maioria das pessoas interpreta mal o sinal. Elas pensam: se não consigo parar de pensar nelas, ainda devo me importar. Não, o que realmente está acontecendo é que você não integrou a lição. Você não descobriu o que a presença e o silêncio delas deveriam revelar. Você fica revirando o cubo mágico emocional, esperando que ele se alinhe. Mas a verdade é esta: ele não vai se alinhar até você parar de evitar a questão central. O que eu precisava aprender com essa pessoa? Vamos analisar isso. Quando alguém entra na sua vida e abala seu mundo emocional, essa pessoa não sai apenas com suas coisas, ela sai com um pedaço do seu entendimento. Ela leva embora o que você achava que era amor, o que você achava que era segurança, o que você achava que seria o futuro. E agora você está tentando reconstruir essa imagem a partir da memória. Mas as peças não se encaixam mais. Essa confusão, essa dor, esse pensamento recorrente sobre a pessoa quando você menos espera. É a sua mente implorando por clareza. E sejamos realistas, é difícil admitir. Você ainda pensa em alguém que não pensa em você. Isso mexe com o seu orgulho, faz você questionar o seu valor. Mas aqui está a reviravolta. Seus pensamentos não são sobre a pessoa, são sobre você tentando fazer as pazes com a lacuna que ela deixou para trás. E é aí que a maioria das pessoas fica presa. Elas tentam esquecer a pessoa quando o que realmente precisam fazer é aprender a lição. Imagine ficar preso no trânsito na mesma rua todos os dias, mas você nunca verifica o mapa para encontrar uma nova rota. É isso que seu cérebro está fazendo. Ele continua levando você pelo mesmo caminho emocional, porque você ainda não redefiniu sua direção. Você não está quebrado. Você está apenas repetindo o mesmo ciclo. E os loops não param com o tempo. Eles param com a consciência. Então pergunte a si mesmo: que parte de mim preciso enfrentar toda vez que eles vêm à minha mente? É minha falta de limites, meu medo de abandono, minha necessidade de ser escolhido? É a parte de mim que continuava esperando que eles mudassem, mesmo quando eles continuavam me mostrando que não mudariam? Essa é a parte valiosa. Esse é o trabalho. E uma vez que você faça isso, uma vez que você tire a lição dos escombros, o looping termina. Não porque você os esquece, mas porque você supera a necessidade de se lembrar deles. E me escute quando digo isso. Você não é louco por reviver o que aconteceu. Você é inteligente porque a dor é sua professora. O arrependimento é seu programa de estudos. A memória é seu material de estudo e sua descoberta. Esse é o exame. É aí que você deixa de ser assombrado por eles e começa a ser fortalecido pelo crescimento. Então, aqui está o que eu quero que você faça. Não fuja dos pensamentos, não os entorpeça com distrações, nem os afogue no barulho. Sente-se com eles, sinta-os, decodifique-os e depois escreva isso nos comentários. Estou pronto para aprender a lição. Diga isso como se fosse sincero. Diga isso como se o seu próximo nível dependesse disso. Porque depende. Não se trata de recuperá-los. Trata-se de recuperar sua mente, sua paz, sua clareza, sua evolução. Número 8. Você está se agarrando porque ainda não se transformou.
Você não pode superar o que ainda domina sua identidade. Vamos nos aprofundar, meus amigos, bem fundo, porque se eles ainda aparecem em seus pensamentos sem uma mensagem, sem uma palavra, sem um pingo de esforço da parte deles, não é sobre o que eles estão fazendo, é sobre o que você não está fazendo. Você está se agarrando, não porque eles são inesquecíveis, não porque são sua alma gêmea, mas porque a versão de você que era apegada a eles ainda existe, e você ainda não se transformou o suficiente para deixar essa identidade para trás. Aqui está o que a maioria das pessoas não entende. A gente não só sente falta das pessoas. Nós sentimos falta da pessoa que éramos quando elas estavam por perto. A versão de você que sorria um pouco mais, esperava um pouco mais, acreditava o suficiente para pensar. Talvez essa seja diferente. Você não está preso a elas. Você está preso à pessoa que estava se tornando quando elas estavam por perto. E é isso que torna o silêncio tão alto. Porque agora que elas se foram, não é só silêncio. Você sente como se tivesse desaparecido junto com elas. Pense nisso. Você tinha impulso, estava evoluindo, estava entrando em algo melhor. Mas essa transformação não estava enraizada na disciplina. Estava enraizada nelas, na validação delas, na presença delas, na atenção delas. Então, no momento em que eles se afastaram, seu crescimento foi junto com eles. E agora, você está aí se perguntando: por que ainda penso neles? Por que sua evolução foi interrompida? Você não terminou o processo. E sua mente não gosta de assuntos inacabados. Mas aqui está a verdade brutal, da qual a maioria das pessoas foge. Se seu crescimento dependia de outra pessoa, não era crescimento, era desempenho. E o desempenho é frágil. Ele morre no momento em que o público sai da sala. É por isso que você está preso. Não porque eles eram perfeitos, mas porque a presença deles lhe dava um motivo para tentar. E agora, sem esse motivo, você se sente vazio. Mas esse vazio é o seu sinal. Não é um fracasso. É a sua alma dizendo que é hora de construir um motivo melhor. E sejamos realistas, é mais fácil se agarrar do que evoluir. O crescimento exige que você deixe para trás a versão de si mesmo que precisava da atenção deles em primeiro lugar. E isso dói, porque embora essa versão de você fosse insegura, esperançosa e talvez até desesperada, era também uma versão de você que estava com fome, que queria mudar, que buscava mais. E agora, em vez de continuar essa evolução, você está se agarrando ao fantasma de quem você era, ao lado deles. Mas você não pode seguir em frente arrastando identidades antigas atrás de você. Você não pode entrar no seu futuro com o coração ainda vivendo em uma cena do passado. A pessoa que você era quando eles partiram, essa versão de você, ainda não estava completa, e os pensamentos que você continua tendo sobre eles não são um sinal de que você sente falta deles. Eles são um sinal de que você sente falta da missão. A missão de se tornar mais, a missão de se elevar, a missão de se transformar. Então, o que você faz? Você para de esperar. Você para de se perguntar. Você para de esperar que eles entrem em contato e completem o capítulo por você. Porque eles não vão fazer isso. Não é função deles. É sua. É sua responsabilidade evoluir muito além da versão de si mesmo que precisava deles. Quando você olhar para trás, não verá dor, verá progresso. Você não sentirá perda, sentirá libertação. E eu sei que não é fácil. Não é para ser. A transformação nunca é. Ela requer morte. A morte da versão fraca de você. A morte da pessoa que vinculava seu valor à atenção de outra pessoa. A morte da identidade que continuava encolhendo apenas para se encaixar na história de outra pessoa. Você quer parar de pensar neles? Então, torne-se a versão de você que não precisa fazer isso. E se isso te tocou, escreva isso nos comentários. Agora eu parei de fingir. Estou me tornando. Diga isso. Assuma isso. Mostre para o mundo ao seu redor. Mostre para si mesmo.
porque esse é o seu ponto de virada. É aqui que o verdadeiro trabalho começa. Não para reconquistá-los, não para provar que eles estão errados, mas para provar que você está certo. Para mostrar para a pessoa no espelho que você não precisa ser salvo. Você só precisava lembrar quem você é. Se isso abriu algo em sua alma, clique no botão curtir e inscreva-se, porque a seguir vamos revelar a verdade sobre identidade.